texto chamado Apocalipse, Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, ao exortar as congregações de Esmirna e Filadélfia, Yeshua usou 2 vezes uma expressão interessante: os que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satã. Você já viu essa expressão no texto do Apocalipse? Yeshua diz isso 2 vezes. Essa expressão é muito interessante. A grande maioria dos fiéis não está entendendo por que Yeshua falou sobre isso. Não está entendendo por que isso está escrito. Eu não sei se você já percebeu, mas atualmente, na ânsia de encontrar ensinamentos mais sólidos do Deus de Israel, muitos religiosos, muitos cristãos têm corrido atrás do povo judeu e do legado do judaísmo. Porque eles pensam assim, o Deus de Israel, vamos aprender com Israel sobre o Deus de Israel. Porém, o judaísmo não é apto para ensinar o caminho messiânico. Se o judaísmo fosse efetivamente aquilo que Yah quer de todos os seus servos, não precisava Yeshua ter vindo ao mundo em forma humana, morrer, tudo do jeito que aconteceu. Não precisava. Ele poderia apenas ter vindo para trazer uma concepção de judaísmo mundial, ter vindo para ensinar que todos deveriam aprender o judaísmo, e ele poderia apenas se ater a difundir o judaísmo entre os demais povos. Yeshua poderia ter feito isso, se o judaísmo tivesse peso de salvação. Mas é óbvio que o judaísmo não tem peso de salvação. Nem o judaísmo atual e nem aquele que era praticado no primeiro século. Mas o grande problema nessa questão não é necessariamente o judaísmo. O maior problema aí é o povo judeu. Digo, o atual povo judeu. O Projeto Reina já tem falado algumas vezes sobre os Khazares, um povo balcânico que teria se convertido ao judaísmo e migrado para Israel. O meio acadêmico rejeita esse pensamento. Dizem que isso nunca aconteceu. Mas isso também é suspeito, porque o próprio meio acadêmico vive criando e transformando várias teorias em verdade ao longo dos séculos. O próprio meio acadêmico criou várias teorias de Big Bang e evolucionismo e buraco negro e não sei o quê, e tantas coisas que nunca aconteceram. O meio acadêmico transformou em verdade. Então, o meio acadêmico tem que ser analisado de perto, porque eles criaram muitas teorias e transformaram em verdades, que não são verdades, obviamente. Mas apesar de muitos estudiosos dizerem que a migração da Khazaria para Israel nunca aconteceu, há uma profecia da parte de Noé, onde ele abençoa Jafé, um de seus filhos, e diz que Jafé habite nas tendas de Sem. Ou seja, a descendência de Jafé ocuparia a porção que deveria caber a Sem. Sem gerou o povo semita, de onde saiu o povo hebreu. Mas quem habitaria nas tendas de Sem genericamente seria Jafé, o povo que não é judeu de verdade. E é exatamente isso que aconteceu. E quando Yeshua fala de judeus que não são judeus, ele está se referindo profeticamente a isso, a essa mistura. O judeu tradicional não gosta de se misturar com outros povos, e nós sabemos disso. Mas ao longo da história ocorreram muitas misturas, e muita cultura pagã foi absorvida e adaptada para dentro de Israel. Por exemplo, no calendário judaico, alguns nomes de mês são nomes babilônicos, como o mês de Tamuz. Tamuz era o quê? Um deus babilônico. Virou um mês do calendário israelita atual. E também tem a celebração de Purim, que hoje é feita com base no costume que foi trazido do carnaval romano. Você sabia disso? Várias misturas entraram, e foi por causa dessa misturada cultural que o caminho antigo foi todo alterado. Não é mais o que era antigamente. Os judeus atuais mudaram tudo. Mudaram a Torá, mudaram o alfabeto hebraico, mudaram conceitos e traduções, e inventaram um raciocínio religioso que puseram o nome de judaísmo. Quando um judeu atual fala a palavra Torá, é diferente de quando um hebreu antigo falava em Torá. Não é a mesma coisa. No início da nação judaica, do Êxodo para cá, Torá eram os 10 dizeres das 2 tábuas de pedra que Moisés trouxe do Sinai. Hoje em dia, quando falo Torá,
é Mishnah, Halahá, Guimará, Cabalá, um monte de coisa misturado. Tudo entra na conta da Torá. Coisas que foram criadas a partir do primeiro século. Por que você acha que os atuais judeus não conseguem nem perceber que a Torá foi adulterada? Porque a maioria nem é hebreu legítimo. Eles são no máximo uma mistura de uma mistura de uma mistura, que lá no fundo ainda contém alguma coisa de israelita. E por causa daquele sistema de mestre e discípulo dentro do judaísmo, que faz com que o judeu só aprenda aquilo que o rabino ensina, muitos falsos judeus se tornaram rabinos e implementaram suas mudanças, sem ninguém se dar conta. Porque na cabeça deles, Torá é uma questão de interpretação. Eles mudaram a interpretação. A Torá é sempre a mesma, mas a interpretação da Torá é algo subjetivo. Esses judeus falsos, que não são judeus, mas são sinagoga de Satã, eles usaram isso. Criaram interpretações diversas da Torá, tiraram o povo de dentro do caminho antigo e os aprisionaram no judaísmo, que é um conceito mais atual. Por isso, esses que hoje são chamados de judeus, que são chamados de mestres, rabinos, na verdade eles não são como os antigos juízes ou sacerdotes do povo hebreu. Eles não conseguem nem enxergar por que Yeshua é Mashiach, o Meshirra, o Messias. E os judeus comuns, o povão, que a maioria hoje em dia nem religioso não é, esses não têm conhecimento suficiente para entenderem que foram manipulados e enganados pela classe religiosa. Pois o costume lá em Israel é ouvir o rabino e aceitar o que ele diz. O que eles têm ensinado, os rabinos, não leva ninguém para dentro da Torá. Porque atualmente eles estão ensinando Cabala, a Cabalá, que é algo que foi inventado bem mais tarde. Mas quem olha para o caminho antigo, para o legado original, esse consegue entender as coisas. Como foi com Nicodemos. Em meio a tantos fariseus e saduceus entendendo e interpretando errado a lei de Deus, Nicodemos conseguiu enxergar Yeshua como o Meshirra, o Messias prometido. Por que Nicodemos conseguiu enxergar isso? Porque ele olhava a Torá pela ótica do caminho antigo, do legado correto. Ele não entrava no jogo dos fariseus e saduceus. Ele pegava a Torá pelo que ela sempre foi, que é o que nós devemos fazer. E como Yeshua bem disse no livro de Lucas, cumpriu-se sobre ele tudo que estava escrito na Torá, nos profetas e nos salmos. Não é só Torá. Aos judeus hoje em dia tudo é Torá. Ah, porque é Torá, vamos na Torá, é Torá, é Torá. Não, não é só Torá. Yeshua disse, tudo que estava escrito na Torá, nos profetas e nos salmos. Os falsos judeus, os sinagogas de Satã, eles colocam tudo só na conta da Torá. Por quê? Porque eles adulteraram o conteúdo da Torá. Eles não adulteraram o conteúdo dos salmos e nem dos textos dos profetas. Eles transformaram o que é Torá. A Torá atual está misturada com Cabala, com culturas babilônicas, com outros pequenos traços de várias pequenas culturas, juntando tudo de um modo sutil sem ninguém perceber ou se dar conta. Pegando só o que eles chamam de Torá, a pessoa não consegue entrar na verdade do Deus Criador. Não consegue. Mas pegando a Torá, os profetas e os salmos, como Yeshua disse, você elimina o fermento, porque você compara uma coisa com a outra e uma verdade se afina com a outra e tudo que é compatível vai casando. E uma verdade confirma a outra. E no fim das contas, o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, na concepção messiânico-nazarena, é quem? É aquele que consegue enxergar Yeshua na Torá.